Eu toco na tela do meu celular para ver as horas e noto 3 notificações bancárias empilhadas como dominós. À primeira vista, nada parece fora do comum. É só a minha rotina matinal, tomando um café no meu pequeno apartamento em Curitiba antes de ir para o escritório. Mas, assim que eu desbloqueio a tela, sinto um frio na barriga. R$19.800. 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 3 cobranças idênticas. Durante a noite, enquanto eu dormia, meu treinamento de auditora entra em ação antes que qualquer emoção tome conta. Eu pouso minha caneca de café, o clique suave contra a base, e tudo está em seu devido lugar. Como sempre, meu rosto permanece perfeitamente composto. É a máscara profissional que eu aperfeiçoei ao longo de 7 anos, examinando desastres financeiros de outras pessoas. Mas minhas mãos me traem, tremendo levemente enquanto eu clico para ver os detalhes da transação. Latam, 3 passagens separadas de classe executiva compradas às 2h17 da manhã. Impossível, eu sussurro para a minha cozinha vazia. Eu não compro passagens aéreas há meses e certamente não no meio da noite. Mudo para o Gmail, mas algo está errado. A senha que usei por anos é rejeitada. Após 3 tentativas, aparece uma notificação. Sua senha foi alterada há 1 hora. Uma onda fria de violação me inunda. Alguém esteve dentro das minhas contas enquanto eu dormia. Eu clico na opção Esqueci a senha e seleciono a recuperação por telefone. Em segundos, meu celular apita com um código de verificação. Enquanto eu redefino minha senha e faço login, aparece uma notificação mostrando o e-mail de recuperação usado para a mudança recente. pepicosmalbobond.com.br. O P é do e-mail da minha mãe. Fico muito quieta, processando essa informação com a precisão fria que me torna boa no meu trabalho. As evidências formam um padrão claro, mas minha mente resiste à conclusão. Pais não roubam dos filhos. Simplesmente não roubam. Ao percorrer minha caixa de entrada, eu as encontro. 3 confirmações de passagem aéreas já marcadas como lidas. Passagens de classe executiva para Fernando de Noronha, uma para meu pai, Marcos, uma para minha mãe, Patrícia, e uma para meu irmão Bruno. Meu celular vibra com uma mensagem. O nome da minha mãe aparece na tela. Obrigada por presentear a família com as férias dos sonhos. Eu sabia que você sempre foi generosa. Eu te amo. O café fica amargo na minha boca. Minha mente volta para essa semana passada, quando tudo isso começou. Mamãe criou o grupo de bate-papo numa terça-feira à noite. Retiro de Verão Gusmão 2026. Ela nomeou como se já estivesse decidido. Eu o mutei imediatamente, mas não antes de ver sua primeira mensagem, alegando que eu havia me oferecido para patrocinar a viagem. A chamada de vídeo em família 2 dias depois tinha sido um desastre. Eu, na minha mesa da cozinha, tentando esclarecer seu mal-entendido, enquanto o resto da família discutia excursões em Noronha. As passagens custam cerca de R$4.300, mamãe anunciou, sua voz doce, mas seus olhos afiados. Quem não puder pagar terá que ficar em casa. Sofia, querida, você é a única ainda solteira, sem filhos para se preocupar. Eu mantive minha expressão de auditora, neutra, indecifrável. Enquanto calculava como aquela indireta sutil pretendia usar meu status de solteira como alavanca para uma obrigação financeira. Após a chamada, enviei uma mensagem privada para ela. Já deixei claro que não vou pagar por ninguém, escrevi. Simples e direto. A resposta dela veio instantaneamente. Ah, querida, você esqueceu de novo. Você prometeu ao seu pai no Natal. Uma mentira. Uma mentira descarada e calculada. E agora, 3 cobranças não autorizadas totalizando R$59.400 no meu cartão de crédito. Eu respiro fundo, me centro e ligo para o departamento de fraudes do banco. Apesar das minhas mãos trêmulas, minha voz sai clara e profissional. Aqui é Sofia Gusmão, preciso relatar 3 transações fraudulentas na minha conta. A atendente pede os detalhes, que eu forneço com precisão metódica. Quando ela pergunta se eu sei quem pode ter feito essas cobranças, eu hesito por apenas um momento. Sim, eu digo. Isto é roubo de identidade cometido por um membro da família.
Uma pausa do outro lado. Senhorita Guzmão, como a senhora identificou o agressor, para prosseguirmos com a contestação e protegermos a senhora, exigimos que registre um boletim de ocorrência. As palavras ficam suspensas no ar. Registrar um boletim de ocorrência contra minha própria mãe. O pensamento aperta meu peito, mas eu penso nos 270 mil reais em empréstimos estudantis que paguei ao longo de anos de orçamento cuidadoso e horas extras de trabalho. Penso no pequeno apartamento que finalmente consigo pagar, onde tudo está organizado exatamente como eu gosto. Penso nas 3 passagens de classe executiva. Não a econômica de 4.300 que ela alegou à família, mas 19.800 reais cada uma, compradas enquanto eu dormia. Eu entendo, digo à atendente. Vou registrar o boletim hoje. Meu celular vibra novamente enquanto eu encerro a ligação. O banco já notificou a companhias aéreas sobre potencial fraude. As passagens são canceladas instantaneamente. Quase imediatamente, meu celular explode com mensagens da minha mãe. Sofia, o que você fez? A companhia aérea acabou de ligar para nós. Do meu pai, ligue para o que sua mãe agora mesmo, conserte isso. Da minha mãe de novo. Nós contamos a todos sobre esta viagem. Você não pode nos envergonhar assim. Eu pouso o celular, minhas mãos finalmente firmes. Pela janela vejo a caminhonete do meu pai entrar no estacionamento do meu prédio, os pneus cantando enquanto ele estaciona de qualquer jeito, ocupando 2 vagas. Ele bate a porta e caminha em direção ao meu bloco, o rosto já vermelho de raiva. Eu sei o que está por vir. Os gritos, a intimidação, as mesmas táticas que eles sempre usaram para conseguir o que querem. Mas algo mudou dentro de mim. Talvez seja a auditora em mim vendo o padrão tão claramente agora. As 2 hipotecas, os 185 mil reais em dívidas de cartão de crédito que descobri ao preparar a declaração de imposto deles no ano passado. A fachada de riqueza que mantêm enquanto vivem muito acima das suas possibilidades. Ou talvez seja simplesmente que eles finalmente foram longe demais. Eu me levanto, alisando minha camisa, verifico se meu telefone está gravando no meu bolso. Eu me preparo para encarar meu pai, não como uma filha, mas como uma vítima de fraude com evidências em mãos. Mais tarde, naquela tarde, eu encaro a tela do meu notebook, a luz azul forte contra meus olhos enquanto a meia-noite se aproxima. Dormir não é uma opção. Não com o peso da traição pressionando meu peito. As palavras da atendente do banco ecoam na minha mente. Vamos investigar, mas pode levar até 10 dias úteis. 10 dias é muito tempo para esperar por respostas. Preciso entender a profundidade dessa violação. O e-mail antigo e esquecido, guzmao.br, me encara na tela. Mamãe o criou anos atrás, quando eu fui para a faculdade, supostamente para ficarmos conectadas. Eu nunca o usei, considerando-o apenas mais um de seus gestos controladores. Agora, eu entendo seu verdadeiro propósito. Eu clico nas minhas opções de recuperação em várias contas. Lá está ele, listado de forma organizada como um backup para o Gmail, Amazon, o portal do meu cartão de crédito. Tudo adicionado sem meu conhecimento ou consentimento. Ela o manteve ativo por todo esse tempo. Eu sussurro para mim mesma, a percepção se espalhando como gelo nas minhas veias. Ela estava esperando o momento certo. Mudo para o portal do meu banco e começo a percorrer meses de extratos. No início, nada salta à vista. Então eu noto um padrão escondido à vista. Pequenas cobranças, testes, uma transação de R$ 75 em um supermercado que eu nunca visito. Uma cobrança de R$ 11.700 em um posto de gasolina em Colombo, quando eu estava em casa em Curitiba. Cada uma pequena o suficiente para passar despercebida pelo meu radar. Meu celular vibra ao meu lado. Marcos, é melhor você consertar isso até amanhã. Sua mãe está devastada. Deixa o celular virado para baixo sem responder. A tática de intimidação é tão familiar que é quase reconfortante em sua previsibilidade. Primeiro vem a raiva do meu pai, depois a manipulação chorosa da minha mãe. A estratégia deles não mudou desde que eu tinha 10 anos. Marcos cria medo. Patrícia explora a culpa.
Eu abro um novo documento e começo a registrar metodicamente cada tentativa de acesso não autorizado que consigo encontrar. Datas, horários, valores. A auditora em mim assume o controle, transformando a dor em pontos de dados, a traição em evidência. Uma notificação de e-mail aparece. Tia Lúcia me encaminhando uma mensagem de família da minha mãe. Sinto muito a todos, mas nossa viagem em família pode ser cancelada. As passagens de classe econômica, R$ 4.300 cada, estão esgotando rapidamente. E Sofia está tendo algum tipo de crise sobre ajudar a família. Por favor, orem por ela. Eu dou uma risada amarga. Classe executiva a R$ 19.800 versus econômica a R$ 4.300. Uma diferença de R$ 46.800 que ela convenientemente não mencionou a ninguém. A mentira é tão descarada que momentaneamente me falta o ar. Eu tiro um screenshot, salvando-o no meu crescente arquivo de evidências. Então, eu noto a troca de e-mails abaixo, mensagens que eu não deveria ver. Tia Lúcia não percebeu que estavam incluídas quando encaminhou a mensagem da minha mãe. Patrícia, precisamos reservar logo antes que ela mude de ideia. Assim que as cobranças forem efetuadas, ela não fará um escândalo. Ela odeia demais o confronto. Marcos, o limite de crédito dela é alto o suficiente. Precisamos de 3 passagens. Patrícia, ela tem feito hora extra por 2 anos. Confie em mim, ela tem crédito. Ela vai ceder depois que estiver feito. Ela sempre cede. Obrigação familiar é a fraqueza dela. Eu me afasto da mesa, com o estômago embrulhado. Eles planejaram isso por meses, dissecando minhas finanças, mirando minhas vulnerabilidades, discutindo sobre mim como se eu fosse um caixa eletrônico em vez de sua filha. Na manhã seguinte, com os olhos embaçados pela falta de sono, eu mergulho mais fundo. Extratos bancários espalhados pela minha mesa da cozinha como evidências em uma cena de crime. Meu café esfria ao meu lado enquanto padrões emergem com clareza terrível. O castelo de cartas financeiro dos meus pais fica mais claro a cada documento que examino. 2 hipotecas submersas, extratos de cartão de crédito mostrando pagamentos mínimos, avisos de cobrança mal escondidos na gaveta da escrivaninha deles quando ajudei a organizar os documentos fiscais no ano passado. O fluxo interminável de móveis novos, roupas e viagens, tudo para manter a aparência de sucesso enquanto se afogavam em dívidas. E não era só eu. Notas na caligrafia da minha mãe sobre o cartão da tia Lúcia, ajudando com um reparo no telhado. Uma referência à contribuição da prima Helena para contas médicas. O score de crédito arruinado do meu irmão Bruno faz um sentido terrível e repentino. Lembro-me do orgulho que senti ao pagar meus empréstimos estudantis, R$270 mil eliminados através de 3 anos de horas extras brutais e vivendo de arroz e feijão. O apartamento que economizei para comprar, o fundo de emergência que construí. Tudo isso visto, não como conquista, mas como um recurso inexplorado pelas pessoas que deveriam ter se orgulhado mais de mim. Isso não é sobre dinheiro, eu digo para a sala vazia. Minha voz mais forte do que eu esperava. É sobre controle. Eu pego meu celular e abro meu aplicativo bancário, habilitando todos os recursos de segurança disponíveis. Autenticação de 2 fatores, notificações de login, alertas de gastos. Mudo todas as senhas usando sequências aleatórias de caracteres, em vez de qualquer coisa pessoal. Perguntas de segurança se tornam respostas sem sentido, que nenhum membro da família poderia adivinhar. Em seguida, crio uma nova conta de e-mail com um nome de usuário desconectado de qualquer informação pessoal. Configuro aplicativos gerenciadores de senha, chaves digitais, autenticação e backups. Cada nova muralha de segurança parece ser uma recuperação de um pedaço de mim mesma. Meu telefone toca, o rosto da minha mãe aparece na tela. Eu recuso a chamada e adiciono uma nota ao meu arquivo de evidências. 8h42 da manhã. Terceira tentativa de contato. À tarde, eu garanto todas as contas que possuo e documentei cada etapa do processo. O banco confirma que as transações permanecem congeladas, aguardando investigação. A companhia aérea envia a confirmação de que as passagens estão oficialmente canceladas.
com os fundos a serem devolvidos assim que a investigação de fraude for concluída. Lá fora, a chuva bate na minha janela. Dentro, pela primeira vez desde que descobri as cobranças, eu sinto algo além de choque e traição. Minhas mãos não tremem mais enquanto eu organizo minha documentação. Minha respiração fica mais fácil enquanto eu me preparo para o confronto que sei que está chegando. O isolamento ainda está lá, o conhecimento de que estou sozinha contra as pessoas que deveriam ter me protegido. Mas, sob essa dor, outra coisa está crescendo: resolução. 2 dias após o incidente, a batida na minha porta faz as dobradiças tremerem. 3 golpes estrondosos, depois silêncio, depois mais 3. Eu conheço aquele ritmo, a maneira de meu pai se anunciar desde que eu era criança. A pausa entre as batidas é longa o suficiente para deixar o pavor se instalar. Eu coloco meu celular no bolso do meu moletom e inicio o aplicativo de gravação. A gravação é permitida por lei. Só preciso ter certeza de que esta conversa está sendo preservada. Respiro fundo e abro a porta. Marcos Guzmão preenche o batente, o rosto vermelho acima de sua camisa polo. Antes que eu possa falar, ele passa por mim e entra no meu apartamento. O que você fez? A voz dele ecoa nas paredes da minha pequena sala. Cancele a contestação agora mesmo, sua mãe está chorando. Eu fecho a porta com lentidão deliberada, ganhando segundos para me recompor. Olá para você também, pai. Não se atreva a ser sarcástica comigo. Ele aponta um dedo em direção ao meu rosto, parando pouco antes de me tocar. Conserte isso agora. Ligue para o banco. Diga a eles que foi um engano. Meu celular vibra no meu bolso. 1, 2, 3 vezes em rápida sucessão. Mensagens de família, sem dúvida. Eu as deixo intocadas. Não foi um engano, eu digo, minha voz firme. Alguém acessou minha conta sem permissão e cobrou R$ 59.400 do meu cartão de crédito. É pelas férias da família. Sua mãe disse a todos que você estava patrocinando. Mantenho minha expressão de auditora, neutra, observadora. Ela disse a todos que as passagens eram R$ 19.800 cada para a classe executiva, ou ela disse a eles que eram R$ 4.300 para a econômica. Os olhos dele desviam levemente. Um sinal. Que diferença isso faz? Quase R$ 46.800 de diferença, na verdade. Meu celular vibra novamente. Eu o tiro, mantendo a gravação ligada. 17 novas mensagens no grupo de bate-papo da família. Eu as escaneio rapidamente. Minha mãe, alegando que esqueci minha promessa. Tia Lúcia, sugerindo uma reunião de emergência na casa dela. Primos, expressando desapontamento comigo. Viu? Meu pai aponta para o meu celular. Você está destruindo a família. Lúcia está organizando uma reunião de emergência hoje à noite para discutir seu comportamento. Eu inclino a cabeça ligeiramente. Meu comportamento? Não o comportamento da mamãe ao acessar minhas contas sem permissão? Sua mãe estava apenas fazendo o que você prometeu. Mantenho minha voz comedida, assim como faria ao questionar um cliente sobre discrepâncias financeiras. Quando exatamente eu prometi gastar quase R$ 60.000 em passagens aéreas no Natal? Você disse. Eu não fui ao Natal no ano passado. Eu estava trabalhando em São Paulo, lembra? Ele descarta isso com um aceno. Quando quer que tenha sido, o ponto é que famílias se ajudam. Quando seu irmão precisou de dinheiro para a fiança no ano passado, eu paguei. Quando sua prima precisou consertar o câmbio, Lúcia cobriu. Eu vejo minha chance. Falando em tia Lúcia, quantas vezes você usou o cartão de crédito dela sem perguntar? O rosto dele congela por uma fração de segundo. Tempo suficiente para confirmar minha suspeita. Isso é completamente diferente, ele gagueja. Nós já usamos o cartão da Lúcia antes. Ninguém disse nada. Ela sabe como essas coisas funcionam em família. A admissão paira no ar entre nós. Eu me pergunto se ele percebe o que acabou de confirmar na gravação. Ela sabe sobre a cobrança de R$ 12.000 pelo reparo no telhado? Eu pesco por informações. Os olhos dele arregalam-se levemente. Outro sinal. Isto não é sobre a Lúcia, ele diz, a voz baixando para um rosnado perigoso. É sobre você cancelar nossas férias e envergonhar sua mãe na frente de todos. Não, eu o corrijo.
Isto é sobre os R$ 59.400 que você e a mamãe roubaram do meu cartão de crédito. Nós não roubamos nada. Ele esmurra o balcão da minha cozinha. É dinheiro de família. Dinheiro de família significaria que eu teria concordado em gastá-lo, eu digo. E eu não concordei. E você mentiu para todos sobre o custo. As passagens econômicas custam 4.300, não 19.800. Por que vocês precisavam de classe executiva se era apenas sobre união familiar? O rosto dele se enegrece. Você se acha muito melhor do que nós, com seu emprego chique de auditora e seu score de crédito perfeito. Você esqueceu de onde veio. Eu me lembro exatamente de onde eu vim, eu digo baixinho. Eu me lembro de dormir no carro depois que a eletricidade foi cortada porque vocês compraram um barco em vez de pagar a conta de luz. Foi só uma vez. Ele avança em minha direção, com os punhos cerrados. Eu me mantenho firme. Saia agora, ou eu chamo a polícia e toco esta gravação. A cor some do rosto dele enquanto ele olha para o celular no meu bolso. Você não faria isso. Eu já registrei uma denúncia de fraude no banco, eu digo. O boletim de ocorrência é o próximo. A escolha é sua se quer estar aqui quando os oficiais chegarem. Ele me encara pelo que parecem minutos, raiva e descrença em conflito no seu rosto. Então ele se vira e puxa a porta. Sua mãe e eu demos tudo para você, ele diz, a voz subitamente cansada. É assim que você nos retribui? A porta bate atrás dele. Eu a tranco, então deslizo contra a parede até estar sentada no chão. Meu celular vibra novamente. O nome de tia Lúcia aparece na tela. Não no grupo de bate-papo, mas em uma mensagem privada. Sofia, o que é essa história de sua mãe fazer cobranças no meu cartão? Eu estava revisando meus extratos e encontrei algumas transações que não reconheço. Antes que eu possa responder, chega uma mensagem da prima Helena. Ei, a tia Patrícia alguma vez pegou seu cartão de crédito N emprestado. Ela usou o meu para o que disse ser uma emergência médica no mês passado, mas acabei de ser cobrada em R$ 5.500. O padrão se encaixa. Eu não sou a única vítima, apenas a primeira a falar. Minhas mãos tremem levemente enquanto eu disco o número da polícia. A atendente me conecta a um oficial que anota minhas informações com profissionalismo frio. Eu forneço datas, valores e o nome do contato do departamento de fraudes do banco. A oficial atribui um número ao meu caso, 81ID. Entraremos em contato com o senhor e a senhora Guzmão para um depoimento, ela me diz. O banco já forneceu documentação preliminar do acesso não autorizado. Eu a agradeço e encerro a ligação no momento em que uma notificação do meu banco aparece. Investigação de fraude concluída. Cobranças contestadas, R$ 59.400. Revertidas. Os fundos aparecerão em 2 a 3 dias úteis. Quase imediatamente, meu celular acende com chamadas. Mamãe, pai, mãe de novo, pai de novo. Eu silencio cada uma, observando-as se acumularem na minha lista de chamadas perdidas. Pela primeira vez desde que descobri as cobranças, eu me permito chorar. Não de tristeza, mas de um emaranhado complexo de emoções que mal consigo nomear. Alívio, vindicação, luto, resolução, tudo fluindo por mim em ondas. Quando as lágrimas cessam, eu abro um documento em branco no meu notebook e começo a digitar uma carta aos meus pais. 3 parágrafos depois, eu a deleto. Algumas coisas não podem ser consertadas com palavras. Em vez disso, abro meu diário e escrevo. Limites financeiros são limites emocionais. O amor não pode existir sem respeito. As palavras parecem certas. Uma verdade simples que eu deveria ter reconhecido anos atrás. Eu passo a próxima hora organizando a documentação. Screenshots das cobranças fraudulentas, a notificação de tentativa de recuperação de e-mail, mensagens de texto dos meus pais e uma transcrição da conversa gravada com meu pai. Eu salvo tudo em triplicata, armazenamento local, backup na nuvem e um e-mail criptografado para mim mesma. Meu celular vibra com uma notificação sobre a reunião de emergência familiar na casa da tia Lúcia, hoje à noite. Em vez de pavor, sinto uma estranha sensação de calma. O fardo do segredo foi levantado. O padrão está exposto.
Eu conecto meu celular a uma pequena caixa de som Bluetooth e testo a qualidade do áudio da admissão gravada do meu pai. A voz dele preenche minha sala com clareza cristalina. Nós já usamos o cartão da Lúcia antes. Ninguém disse nada. Eu coloco a caixa de som na minha bolsa junto com cópias impressas dos extratos bancários e do boletim de ocorrência. A reunião de emergência familiar não sairá como eles esperam. Pela primeira vez na minha vida adulta, estou entrando em um confronto familiar com mais do que apenas minha palavra contra a deles. Eu tenho evidências, aliados e o poder que vem de saber exatamente qual é a minha posição. É hora de quebrar o ciclo de uma vez por todas. No dia da emergência familiar, eu estaciono a 3 casas de distância da casa em condomínio da tia Lúcia. Minhas mãos estão firmes no volante. Cheguei exatamente na hora marcada. Nem cedo o suficiente para ser emboscada sozinha, nem tarde o suficiente para ser acusada de drama. O dispositivo de gravação no meu celular está testado e pronto. Eu verifico meu reflexo no espelho retrovisor e ajusto minha expressão para o que meus colegas chamam de rosto de auditora. Neutro, composta, sem revelar nada. Lembre-se por que você está aqui. Eu sussurro para mim mesma, pegando a pasta Manila, contendo as cópias impressas dos extratos do cartão de crédito. A evidência fala por si. 3 cobranças de R$ 19.800 cada, totalizando R$ 59.400. No momento em que passo pela porta da frente da tia Lúcia, 13 pares de olhos se voltam para mim. A sala de estar cai em silêncio, as conversas interrompidas no meio da frase. Eles estão dispostos em um semicírculo solto, como um pelotão de fuzilamento esperando pelo comando. Reconheço a armação imediatamente. Eles foram completamente instruídos contra mim. No centro, senta-se minha mãe, lenços de papel agarrados dramaticamente em suas mãos. Seus olhos estão vermelhos e lacrimejantes, a máscara de cílios cuidadosamente borrada para o efeito máximo. Meu pai está perto da porta, com os braços cruzados, bloqueando a saída mais fácil. A mensagem é clara. Ninguém sai até que isso seja resolvido. Ela está aqui, tia Lúcia anuncia desnecessariamente, a voz tensa de desconforto. Ela gesticula para uma cadeira vazia posicionada diretamente em frente à minha mãe. A cadeira quente. Eu a ocupo sem hesitar, colocando minha pasta no colo e espero. A primeira regra da auditoria: deixe o sujeito falar. As pessoas revelarem suas próprias inconsistências é sempre mais eficaz do que apontá-las. Querida, minha mãe começa, a voz trêmula com vulnerabilidade ensaiada. Estamos todos tão preocupados com você. Eu permaneço em silêncio, minha expressão inalterada. Eu não sei o que está errado com ela. Ela continua, dirigindo-se à sala enquanto seca olhos secos. O trabalho dela como auditora é muito estressante. A pressão tem se acumulado por meses. Meu primo Rafael se inclina. Sofia, sua mãe diz que você tem tido problemas de memória. Esquecendo conversas, promessas, estresse financeiro faz coisas terríveis com a mente. Tia Lúcia acrescenta na hora certa. Eu noto meu pai mudando o peso, movendo-se ligeiramente para mais perto da porta. Posicionamento de intimidação de livro didático. Você entende o quanto você magoou sua mãe? Pergunta minha prima Camila, de 19 anos, a voz pingando com a autojustiça de alguém a quem foi prometida férias gratuitas. Ela tem chorado por dias. Ela tem chorado. Eu catalogo mentalmente cada acusação, observando o padrão se desenrolar. Os parentes mais jovens me fazem sentir culpada. Os mais velhos questionam minha estabilidade. Tudo orquestrado pela condução experiente da minha mãe. Patrícia seca os olhos novamente. Nós só queremos entender, querida. Você parecia tão feliz em ajudar com a viagem em família. Aí, de repente... Sua voz falha perfeitamente. Você até chamou a polícia. Aí está, minha abertura. Gostariam de saber por que eu chamei a polícia? Pergunto, minha voz calma e clara. A sala fica em completo silêncio. Sem esperar por uma resposta, abro minha pasta e retiro os extratos do cartão de crédito. Eu entrego cópias para a tia Lúcia e para o tio Ricardo, os líderes não oficiais da família. Estes são meus extratos de cartão de crédito, mostrando 3 cobranças de R$ 19.800 cada, totalizando R$ 59.400, feitas às 2h17 da manhã, enquanto eu estava dormindo.
Mantenho meu tom profissional, como se estivesse apresentando descobertas a um cliente. Elas foram compradas usando minha conta do Gmail, que foi acessada após minha senha ser alterada. O e-mail de recuperação usado foi patjadguzmão.com.br. O rosto da minha mãe fica vermelho. Esses números não podem estar certos. A companhia aérea confirmou que estas eram passagens de classe executiva, não as passagens de classe econômica de R$ 4.300 que a senhora disse a todos. Eu continuo como se ela não tivesse falado. O número do boletim de ocorrência é 181IT, se alguém quiser verificar. Os olhos do tio Ricardo arregalam-se enquanto ele estuda o extrato. Classe executiva? Patrícia disse que a econômica já estava esticando o orçamento. Isso não é... Minha mãe começa, mas tia Lúcia a interrompe. Patrícia, diga-me uma coisa. Ela para, sua expressão mudando enquanto as peças se encaixam. No ano passado, você foi gentil o suficiente para me ajudar a configurar meus pagamentos de contas online. Depois disso, houve uma cobrança de R$ 12.000 por um reparo no telhado que eu nunca autorizei. A temperatura da sala parece cair 10 graus. Prima Helena levanta os olhos dos estrados, o rosto pálido. No verão passado, depois que você pegou meu cartão emprestado para comprar mantimentos quando sua bolsa foi roubada, houve uma cobrança de R$ 5.500 de uma clínica médica que eu nunca visitei. Minha mãe ri, o som frágil e falso. Todo mundo comete erros com pagamentos online. Você não pode estar pensando... Eu acho que todos deveríamos verificar nossos extratos, tia Lúcia diz firmemente, puxando seu celular. Meu pai se afasta da porta, a raiva substituindo a intimidação. Isto é assunto de família. Vocês estão exagerando com um simples mal-entendido. Um mal-entendido de R$ 59.400? Pergunta tio Ricardo, a voz perigosamente quieta. Meus pais trocam olhares. Mamãe se levanta abruptamente. Devemos discutir isso em casa, Marcos. Mas quando eles se movem em direção à porta, tio Ricardo se coloca no caminho deles. Eu acho que precisamos de respostas primeiro, Patrícia. Eu pego meu celular no bolso. Vocês não precisam acreditar em mim, eu digo, conectando a caixa de som Bluetooth da tia Lúcia. Acreditem no papai. Eu aperto o play. A voz do meu pai preenche a sala. Nós já usamos o cartão da Lúcia antes. Ninguém disse nada. O rosto da minha mãe fica branco. Meu pai congela no lugar, ouvindo suas próprias palavras tocadas de volta para ele. Não foi isso que eu quis dizer. Ele gagueja, mas o dano está feito. Tia Lúcia se levanta da cadeira e caminha para ficar ao meu lado. Isso para hoje. Prima Helena pega sua bolsa, tirando seus próprios registros financeiros. Eu tenho 3 mal-entendidos aqui que coincidem com as viagens de compras da Patrícia. Meu irmão Bruno, que ficou em silêncio até agora, limpa as garganta. Eles destruíram meu score de crédito. Está em 520 agora por causa de empréstimos que eu nunca fiz. Um por um, os membros da família começam a compartilhar histórias semelhantes. 3 gerações de vítimas comparando notas, padrões emergindo ao longo de 2 décadas de manipulação financeira. Meus pais recuam para o canto da sala, antigos aliados se afastando deles. A frente unida que eles construíram cuidadosamente desmorona diante dos meus olhos. Sinto muito por ter duvidado de você, tia Lúcia me diz baixinho. Devemos coletar as evidências de todos. Eu testemunharei se você precisar, tio Ricardo acrescenta, sua mente de advogado já catalogando as ofensas. As lágrimas da minha mãe sumiram completamente. Seus olhos estão frios, calculistas, procurando uma rota de fuga. O fanfarrão do meu pai se esvaziou, substituído por um silêncio atordoado, enquanto ele observa as táticas de manipulação de sua esposa falharem pela primeira vez. Marcos! Ela sibila. Diga alguma coisa. Mas ele permanece em silêncio, o peso da exposição esmagando sua intimidação ensaiada. Eu assisto enquanto as primeiras rachaduras visíveis aparecem na frente unida deles. Como você pôde me gravar? Ele finalmente consegue dizer, tentando redirecionar a culpa. O consentimento de uma das partes é o que importa. E eu consenti, eu respondo calmamente. Precisamos estabelecer limites financeiros claros. Tia Lúcia anuncia para a sala. A partir de hoje. Meus pais trocam olhares, o medo substituindo a confiança enquanto as verdadeiras consequências de suas ações começam a tomar forma.
Eles perderam o controle da narrativa e, com ele, o poder sobre a família. A fachada que levou décadas para ser construída desmoronou em menos de 1 hora. Eu permaneço sentada, meu rosto de auditora finalmente revelando um traço de satisfação. O jogo virou e, pela primeira vez, os manipuladores são aqueles sem para onde fugir. 2 dias depois, eu os vejo no momento em que entro no estacionamento da empresa. O Toyota Corolla prata dos meus pais, aquele com 2 anos restantes de pagamentos em um empréstimo de 7 anos, está parado perto da minha vaga reservada, o motor ligado apesar da manhã amena de primavera. Mamãe está no banco do passageiro, com as costas artificialmente retas, enquanto papai tamborila os dedos no volante. Eles estavam esperando. Meu estômago se aperta, mas eu mantenho meu rosto neutro. O rosto de auditora. Eu estaciono a 3 vagas de distância e pego minhas coisas, demorando. Pelo meu para-brisa, eu vejo a mamãe dar uma cutucada no papai. Ele desliga o motor e ambos saem. Sofia, mamãe chama, a voz doce de falsa alegria. Querida, precisamos conversar. Eu tranco meu carro e caminho em direção à entrada do prédio, maleta na mão, como se não os tivesse visto. Minha colega de trabalho, Juliana, passa por mim, acenando rapidamente antes de desaparecer pelas portas de vidro. Mamãe me intercepta no meio do estacionamento. Papai a segue como uma sombra relutante. A máscara de cílios dela está perfeita, mas a pele sob seus olhos parece fina como papel. Ela perdeu peso desde a reunião familiar de 2 semanas atrás. Por favor, ela sussurra, olhando em volta para garantir que ninguém possa ouvir. Apenas 5 minutos. Eu olho para o meu relógio. Tenho uma reunião às 9. Isso é importante, papai intervém, sua voz sem o trovão de costume. Mamãe alcança sua bolsa de grife, aquela que ela comprou depois de estourar o cartão de crédito no Natal passado, e tira uma pilha de papéis. Eu reconheço o papel timbrado do banco imediatamente. Pedido de linha de crédito imobiliário, formulários de saque antecipado do plano de aposentadoria. São as tábuas de salvação financeiras deles. Escute, mamãe diz, a voz ainda mais baixa. O banco está exigindo R$ 59.400 até o final do mês. Nós só precisamos que você faça um telefonema para o departamento de fraudes. Os dedos dela tremem levemente enquanto ela agarra os papéis. Diga a eles que você cometeu um erro, que você autorizou as cobranças. Eu fico perfeitamente parada, observando o desespero se manifestar em seu rosto. Nós vamos te pagar de volta, papai acrescenta, os olhos desviando para o prédio do escritório. Nós juramos. Só precisamos de tempo para juntar o dinheiro. Vocês sabem que eu não posso fazer isso, eu respondo, minha voz inexpressiva. Registrar um boletim de ocorrência falso é crime. Mamãe se aproxima. O perfume a envolve como uma nuvem tóxica. Pense no que isso significa, Sofia. Seu pai e eu podemos não estar no Natal este ano ou no Ano Novo. Ela tenta pegar meu braço. Você vai ficar sozinha. É isso que você quer? Eu dou um passo para trás, quebrando o contato. Mais 2 colegas de trabalho passam, lançando olhares curiosos para nós. Sua escolha afeta todos nós, papai diz, sua voz endurecendo levemente. O que seus primos vão pensar, suas tias e tios, que você jogaria sua família fora por causa de um mal-entendido? Um mal-entendido? A palavra tem um gosto amargo na minha língua. Os olhos da mamãe se estreitam, calculando. E seus amigos do trabalho? Eu odiaria que eles fossem arrastados para o nosso drama familiar. Ela acena com a cabeça em direção ao prédio. As pessoas falam, sabe? Especialmente quando ouvem sobre filhas ingratas que abandonam seus pais. As palavras dela pairam no ar entre nós. A ameaça é inconfundível. Você está quase com 30 anos, Sofia. Ela continua, a voz suavizando para um tom maternal que antes me faria ceder. Sem marido, sem filhos. Nós somos tudo o que você tem. Família se une em tudo. Mais colegas de trabalho passam por nós. Eu reconheço Marcelo, do setor de contabilidade, e Sara, do RH. Eles tentam não encarar, mas eu consigo sentir a curiosidade deles. Minha reputação profissional, os limites cuidadosos que mantive entre o trabalho e a vida pessoal, de repente parecem frágeis.
Por uma fração de segundo, a dúvida se insinua. As consequências de permanecer firme se estendem diante de mim. Mesas de feriado com cadeiras vazias, fofocas sussurradas no escritório, o peso esmagador de ser aquela que cortou os laços. Minha mão aperta o cabo da minha maleta. Então eu me lembro da gravação, dos extratos bancários, do padrão que se estende por anos, dos R$ 59.400 que eles roubaram enquanto eu dormia. Eu olho diretamente nos olhos da minha mãe, depois nos do meu pai. Vocês não me devem, eu digo. Cada palavra precisa e clara. Vocês devem ao banco. Saiam do meu caminho. O rosto da mamãe se transforma. A máscara de preocupação maternal cai completamente, revelando algo feio e cru por baixo. Os lábios dela se retraem em um rosnado. Você acha que venceu, é? Ela silva, a voz subindo bruscamente. Você vai se arrepender disso. Você nunca mais terá uma família. Você vai morrer sozinha, sua criança ingrata. As palavras dela ecoam pelo estacionamento. Vários dos meus colegas de trabalho param, encarando abertamente agora. Papai agarra o braço dela, tentando puxá-la de volta, mas ela se solta. Depois de tudo o que fizemos por você? É assim que você nos retribui? A voz dela racha de raiva. Eu não respondo. Em vez disso, eu passo por eles, meus passos medidos e calmos. Atrás de mim, ouço o sussurro urgente do papai. Patrícia, pare! As pessoas estão olhando! As portas do escritório se abrem. Eu entro sem olhar para trás, deixando meus pais parados no estacionamento, o sol da manhã iluminando as ruínas da fachada que eles construíram cuidadosamente. 3 dias depois, uma carta registrada chega ao endereço deles. O nome do meu advogado, em relevo no topo, as palavras cessar e desistir em negrito logo abaixo. Anexada está uma cópia do boletim de ocorrência 81ID, detalhando o roubo de identidade por um membro da família. O parágrafo final adverte sobre processo criminal caso qualquer novo contato seja tentado. O banco inicia seu processo de cobrança diretamente com Marcos e Patrícia Guzmão. Não é mais meu problema. Eu enviei tudo, a documentação completa, o boletim de ocorrência, a transcrição da gravação, meu histórico de crédito mostrando o padrão de acesso não autorizado. 7 anos como auditora me ensinaram a ser minuciosa, a seguir a trilha de papel onde quer que ela leve, mesmo quando leva aos meus próprios pais. As notícias viajam rapidamente pela família. Tia Lúcia liga para me dizer que meus pais cancelaram a associação ao clube de campo. Prima Helena menciona ter visto a mamãe no supermercado, sem bolsa de grife à vista. Tio Ricardo relata que a loja de móveis do papai reduziu o horário. O castelo de cartas financeiro deles está desmoronando, carta por carta. O banco entra com uma ação judicial pela dívida não paga. O caso de fraude aciona cláusulas de inadimplência cruzada em seus outros empréstimos. O score de crédito deles despenca. Credores hipotecários começam a revisar seus empréstimos, questionando a verificação de renda nas aplicações originais. Eu não sinto vingança, apenas uma certeza silenciosa de que as consequências, há muito adiadas, finalmente chegaram. 4 semanas após o confronto no estacionamento, meu celular toca. O nome da tia Lúcia aparece na tela. Eu hesito antes de atender. Sofia, ela diz, a voz cautelosa. Eu achei que você deveria saber. Seus pais colocaram a casa à venda. Eu sento na minha mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tudo isso começou com 3 cobranças não autorizadas, e absorvo a informação. Você está bem? Ela pergunta após um momento de silêncio. Estou? A família se fraturou ao longo de linhas de falha que sempre estiveram lá, apenas escondidas sob a superfície. Alguns parentes pararam de falar comigo completamente. Outros, como tia Lúcia, se tornaram aliados inesperados. O futuro se estende diante de mim, feriados e celebrações que nunca mais serão os mesmos. Eu não sei, eu respondo honestamente. Estou descobrindo. Nós conversamos por mais um tempo. Ao desligar, noto que minhas mãos estão firmes, não tremendo, não mais. Eu estou na janela da minha cozinha. A luz do sol da manhã se filtra através de novas persianas de privacidade enquanto espero meu café coar. 7 meses desde que tudo mudou.
e pequenos rituais como este ainda parecem vitórias. Meu apartamento, antes apenas um espaço que eu mantinha, tornou-se um santuário. O novo painel do sistema de segurança brilha firmemente perto da porta, um lembrete constante de que eu controlo quem entra na minha vida. Agora, atrás de mim, minha mesa guarda pastas bem organizadas, um testemunho das oficinas de educação financeira que venho desenvolvendo. Meu calendário está pendurado ao lado. Na próxima terça-feira, circulado em vermelho vivo, comemoração livre de dívidas. O pagamento final do meu empréstimo de carro, a última dívida que eu carregava, foi feito ontem. Meu celular toca com uma mensagem de Bruno. Score de crédito atingiu 640 hoje. Obrigado, Z. Eu sorrio, lembrando do rosto dele quando me ofereci para ajudá-lo a reconstruir depois que a manipulação financeira dos nossos pais destruiu seu crédito. Segue-se outro texto da prima Helena, perguntando sobre o jantar de domingo na casa da tia Lúcia. Esta nova família que improvisamos parece real de uma forma que a antiga nunca foi. A cafeteira apita. Eu sirvo uma xícara e sento-me à mesma mesa da cozinha onde descobri a fraude 7 meses atrás. A mesma mesa, a mesma caneca, mas a mulher que a segura está irreconhecível daquela manhã. Meu aplicativo bancário mostra uma conta poupança saudável em vez de alertas de fraude. Uma notificação aparece. Score de crédito excelente. 812. Lembro-me de como eu costumava esconder este número dos meus pais, sabendo que eles o veriam como um ativo a ser explorado, em vez de uma conquista a ser respeitada. Eu abro meu diário, passando os dedos sobre a entrada de ontem. Limites financeiros são limites emocionais. Eu vejo isso tão claramente agora. O que eu pensei ser minha fraqueza, ser incapaz de apenas ajudar a família, era na verdade minha força. O amor verdadeiro não pode existir sem respeito. A campainha toca precisamente às 9. Bruno está lá, sorrindo, segurando seu celular com seu relatório de crédito exibido. Eu não achei que funcionaria, ele diz, me seguindo para dentro. Papai sempre disse que crédito era algo que você tinha que usar até não poder mais. Isso é o que eles precisavam acreditar para justificar as escolhas deles. Eu respondo, servindo-lhe café. Educação financeira não é mágica, é apenas trabalho e consistência. Ele concorda, sentando-se no que se tornou sua cadeira. Os fundos da faculdade das crianças estão configurados. É a primeira vez que economizo dinheiro na vida. Como é a sensação? Estranha, ele ri. Boa estranha. Ele para, mexendo o café. Lembra quando o papai nos levava para aquela churrascaria cara toda vez que as contas do cartão de crédito chegavam? Mamãe reclamava de dinheiro durante todo o caminho. Eu dou uma risada, algo que eu não conseguiria fazer meses atrás ao pensar neles. A lógica deles era tão distorcida, gastar dinheiro para se sentir melhor por não ter dinheiro. Meu celular toca. Tia Lúcia confirmando o jantar de domingo. Estamos planejando uma pequena reunião. Apenas nós 5 que formamos este novo círculo familiar construído na escolha em vez da obrigação. No mês passado, ela propôs um brinde à família que escolhemos, não à família que toleramos. As palavras se tornaram nosso lema não oficial. Amanhã, eu conduzirei minha 3ª oficina de educação financeira no centro comunitário. Eu conto uma versão anônima da minha história, ajudando outros a identificar os sinais de alerta que perdi por anos. Transformar minha dor em proteção para os outros dá propósito ao que aconteceu. Meu chefe ligou ontem sobre a posição de auditor sênior. Aparentemente, minha gestão do caso de fraude demonstrou integridade excepcional sob pressão. A vida se remodelando de maneiras inesperadas. Eu fecho meu diário pensando no que vou escrever esta noite. Você não pode amar sem respeito. Você não pode respeitar sem limites. Algumas lições valem cada centavo que custam para aprender. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir